Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago para vocês mais uma história, mais uma experiência e desta vez é uma experiência um pouco diferente, também muito espetacular. Eu acho que vocês se calhar já ouviram falar sobre o que eu vou vos contar, já ouviram alguma história, já ouviram em algum canal ou já leram em algum livro e desta vez não tem nada a ver, a experiência não tem nada a ver com os sonhos. Okay? Eu não tive essa experiência enquanto estava a sonhar. Eu já vos vou explicar como é que tudo aconteceu. E para começar agora a contar a experiência, eu não vou diretamente já à experiência, mas eu tenho que vos contar o que aconteceu antes da experiência, para que vocês entendam como é que a experiência se manifestou. E eu tenho que vos dizer que naquele dia eu estava um bocado fora do normal. Eu estava mais calmo do que normal, mais relaxado do que normal. Eu estava mais tranquilo, estava a vibrar numa vibração diferente. Estava mais, não sei como explicar, mas imagina que tu sentes amor quando tu sentes amor por um animal. Aquele amor incondicional, aquele estado de paz, mais ou menos assim, mas diferente, ok? Isto é para tentar explicar, porque eu não consigo explicar, não existe aqui no planeta Terra uma vibração parecida. Apesar de eu estar com essa vibração, normalmente essa vibração não existe, quer dizer, não se manifesta. E eu sentia que estava alguma coisa, não mal, mas alguma coisa fora do normal. E eu, durante o dia todo, sempre nesse estado. E eu, ok, pronto, havia alturas em que eu realmente também estava extremamente relaxado. E o simples facto de muitas vezes eu fazer só isto, o meu corpo entra em total repouso, em total relaxamento. A minha mente entra num estado alfa, ok? Começa a vibrar vibrações mais baixas e eu entro num estado de consciência diferente. Isso para mim é normal. Por causa das minhas técnicas de respiração que eu fiz ao longo dos anos. Hoje em dia, para mim, isso é como já não preciso fazer. Simplesmente fazer e entro logo nesse estado. Mas não tinha nada a ver com esse estado. Porque esse estado, tu entras num estado de relaxamento, mas não entras entras também numa vibração diferente, mas não sentes aquela energia do amor incondicional, ou prontos, não tem nada a ver com isso, mas diferente. E eu, ok, durante todo o dia assim, pronto, também não meti muita atenção. Sabia que havia alguma coisa errada, mas não sabia o quê. Ou seja, eu sabia que estava-me a conectar com uma energia que não existia aqui neste mundo. Mas, ok, uma pessoa continua a fazer as suas coisas. E chega mais ou menos à noite. Não era a altura de dormir. Eu simplesmente recostei-me na cama. Ok? Com a minha roupa mesmo. Ok? Vestido. Simplesmente deitei-me. Senti-me na necessidade de deitar-me e deitei-me. E no momento em que eu me deitei, encostei a cabeça na almofada, viajei. Tive uma projeção mental, ou uma viagem mental, para outro mundo. E era um mundo aquático. Okay? Havia água por todo lado. Eu sentia que era um mundo aquático, eu via com meus olhos, eu estava, pronto, não havia dúvida que eu me tinha projetado para um mundo aquático. E a energia que estava lá era a mesma energia que eu estava a sentir no meu corpo quando eu estava acordado. Okay? No mundo aqui físico, neste mundo, nesta realidade. Então, algo me diz que eu me conectei com esse mundo. E essa energia que eu estava a sentir pertencia a esse mundo. E, uma vez que eu estava lá,
porque eu estava em cima da água. Eu já não me recordo bem se eu estava a nadar em cima da água ou estava em cima de alguma plataforma ou algo, ou estava em cima da água, não me recordo. Eu recordo-me só que eu estava a olhar para o lado, olhei para um lado, olhei para o outro e via golfinhos e via baleias. Ok? E eu sabia que esse mundo, que essa vibração, essa energia desse mundo tinha também muito a ver com as baleias e com os golfinhos. E eu pus-me lá a observar, muito bem, a observar as baleias, a observar os golfinhos e, como sempre, não é? Voltei ao corpo, lembrei-me de tudo, lembrei-me da experiência, de tudo o que se passou, e isso já vão 20 anos. Estou a dizer, eu ainda hoje recordo perfeitamente do que se passou há 20 anos atrás. Eu agora, eu estou-vos a contar, mas é como se estivesse a ver o que é que estava a acontecer. Como se estivesse a acontecer aqui, agora mesmo. E prontos, a experiência terminou. E eu não sei se vocês sabem, ou se vocês já ouviram, mas em muitos vídeos do YouTube, em muitos canais, e mesmo em livros, eu próprio já ouvi e já li que existem pessoas que contam que já foram para esses mundos, ou que vêm desses mundos, que reencarnam aqui na Terra, e que muitas das vezes, né, também dizem que as baleias e os golfinhos vêm desses mundos para aqui. Alguém os trouxe para aqui, ou eles reencarnaram aqui, ou não sei muito bem como é que é a história. Mas já ouvi muitas histórias a falar sobre este tipo de mundos. E mesmo histórias dos golfinhos, das baleias. E ouvi dizer naqueles vídeos, ou mesmo eu acho que também já li, que trouxeram os golfinhos e as baleias para este planeta para equilibrar as energias. E realmente é possível que isso seja certo. É bastante possível, porque realmente existe uma vibração diferente nesses animais. E pela minha experiência, não é? Pela experiência que eu tive, aquele mundo realmente era um mundo com umas frequências muito mais elevadas do que existem aqui no planeta Terra. E é bem provável que eles tenham trazido esses animais para a Terra para equilibrar as energias deste planeta, porque as energias deste planeta são bastante ruins, né? Graças ao ser humano, posso dizer que estamos numa vibração bastante, muito abaixo da linha normal ou da neutralidade, né? Desde o meu ponto de vista, estamos um pouco mal. Estamos bastante. As pessoas são muito inconscientes, não têm consciência do que elas são. Eu, se tivesse que dizer a minha opinião, eu dizia que a maior parte das pessoas tem uma consciência do macaco. Podem ser inteligentes, podem ser doutores, médicos, engenheiros, mecânicos, polícias, militares, podem ser secretárias, podem ser banqueiros, podem ser tudo o que quiserem. Mas que a sua consciência está ao nível de um macaco, sim. São pessoas que estudam, são inteligentes, decoram muitas coisas, aprendem muitas coisas, mas em termos de expansão de consciência, de conhecimento, sinto muito, mas deixa muito a desejar este mundo, deixa muito a desejar. Andam por aí a dizer que o mundo está, que as pessoas estão a despertar e etc, etc. Olha, eu pessoalmente não sou. Existem muitas pessoas que estão a despertar, existem, mas não são assim tantas como eles pensam. Se nós somos 8 bilhões de pessoas, eu penso que nós não chegamos a 1 milhão. É a minha opinião. E como eu sempre digo, duvida de tudo e de todos. Ok? Porque isto é um número que eu estou aleatório, que eu estou a dizer. Que eu penso, não quer dizer que seja verdade. Assim como eles também pensam que a humanidade está a se elevar,
e que estão a ser mais conscientes, mas eu não acho. Apesar de, na pandemia, houve muita gente que despertou, mas atenção, existem vários despertares. Não é só um, ou dois, ou três, ou quatro. Existem várias camadas de despertar. E é isso que as pessoas não entendem. Só porque tu sabes que tudo o que aconteceu era uma pandemia, não quer dizer que tu estejas desperto. Tu simplesmente passaste de uma camada para a outra. Mas existem muitas mais camadas. Então, para tu chegares a um ponto em que tu podes dizer, olha, vivemos dentro de um simulador. Qual é a pessoa que diz, que afirma, que sente e que sabe que vive dentro do simulador? Existem muitas poucas pessoas. E para chegar a esse nível de consciência, é preciso ter muito conhecimento. É preciso abranger uma área muito grande. Ou talvez não. Depende de cada pessoa. Não vou ser eu que vou dizer, não sou eu que dito as leis. Olha, tens que, para expandir a consciência, para chegares ao ponto de saberes que vives dentro de um simulador, né? Não vou ser eu que vou escrever. Não sou eu que dito as regras. Cada pessoa tem o seu caminho. E isso, até mesmo a pessoa que nós pensamos, que está ao nosso lado, pensamos que essa pessoa, ai coitado, esse nunca vai despertar, e de um dia para o outro, pim! E não só isso, não só desperta, como é capaz de, em um par de dias, estar mais consciente do que tu. Eu já vi isso, por isso eu sei que existem muitas pessoas que estão, entre aspas, adormecidas, mas que têm um grande potencial para despertar. Para expandir a sua consciência assim. Ok? Enquanto que eu demorei 40 anos, ou melhor dizendo, 39, desde os meus 6 anos até agora, até os meus 45, demorou-me estes anos todos, ok? De aprendizagem. E há pessoas que não precisam de tanto. Só precisam que alguém, como eu, ou como tu, ou como outra pessoa qualquer que fale sobre estes temas, que lhes diga algo e de repente faz-lhe aqui um clique e parece que desperta. Desperta. E ele fica à frente de ti, tu que pensas que és o maior, ele fica à frente de ti umas 5 camadas de abertura de consciência. Ou de despertar da consciência. E tu dizes, sim senhora, eu não fico ciumento nem nada, porque eu tenho o meu caminho. Qualquer pessoa que está dentro do caminho de abertura de consciência sabe que o nosso caminho é único. Nós não nos comparamos com as outras pessoas, com os outros que também estão na expansão da consciência. Não nos comparamos. Nós sabemos que cada caminho, o meu caminho é o meu caminho, o caminho dele é o caminho dele. Não existe aquela luta de egos. É claro que existem muitos espiritualistas, e eu conheço muitos espiritualistas que têm um ego tão grande, tão grande, tão grande, que eu digo assim, oh, isso é só uma máscara. Tu simplesmente estás a usar a máscara de espiritualista porque queres que as pessoas te vejam de outra maneira, né? Querem que, sei lá eu, querem que te adorem, que te achem que és uma pessoa superior. E qualquer pessoa, normalmente, uma pessoa normal, que tenha um bocadinho de consciência, que tenha um bocadinho de abertura de consciência, que já tenha passado pela primeira abertura de consciência, o primeiro despertar, sabe distinguir quem é espiritual ou quem está no caminho da verdadeira espiritualidade ou do verdadeiro o verdadeiro crescimento, aumento, quer dizer, foja, da abertura da consciência, da expansão da consciência, né? Nós conseguimos notar quem é que está a mentir e quem é que está no jogo do ego. E por isso, amigos, como eu sempre vos digo, vocês sabem como é que eu vos digo, aquilo que eu vos digo? Não acreditem. Desconfiem de todos, de tudo e de todos.
E em muitas vidas existem muitas realidades. E mesmo tu que estás aí, não existe só uma realidade. Existem muitas realidades. E se tu tentar juntar todas as realidades, tu vais ver que não existe. É como se as realidades seguissem caminhos separados. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Porque como se houvesse, como eu digo, realidades diferentes, caminhos diferentes. É como se a alma ou a consciência escolhesse um determinado caminho e aquele caminho é diferente. E tu escolhes outro caminho diferente. E tu pensas que a tua realidade é que é verdadeira, quando na realidade existem muitos caminhos e muitas realidades. Mas isto é sim só uma parte, porque na realidade, se eu começar a expandir a consciência e tentar chegar mais longe, eu sei que isto tudo que eu disse agora é uma estupidez, ok? Porque uma vez que nós estamos dentro da Matrix, este é o jogo da Matrix, ok? Então eu agora neste momento eu estava a jogar o jogo da Matrix, mas se eu expando um bocadinho mais a consciência, eu sei que o que disse não tem nada a ver, ok? Quer dizer, não tem nada a ver com uma vez que tu sais fora da Matrix, tu sabes que isto é só um jogo, ok? Então joguemos o jogo. Joguemos o jogo, mas quando estiveres pronto para sair, sai do jogo e tu vais para outro simulador. Não tem nada a ver com este. É diferente, ou pode ser parecido. E não sei, eu também estou no caminho de despertar. Eu também não sei tudo. Eu já tive experiências que já saí da Matrix. Então, quando tu estás fora da Matrix, tu não és nada. Este corpo não existe. E depois também já fui para o outro lado, onde eu estava a sonhar este jogo, ok? Onde eu estava a jogar neste simulador. Então, eu ainda não contei essa história. Esta história não, esta experiência que eu tive. Mas, mais lá para a frente eu vou contá-la. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpem-me lá pela minha... Muitas das vezes eu falha-me a memória. Isso é algo que sempre me aconteceu, desde os meus 6 anos, falha-me a memória. É como se eu tivesse Alzheimer, eu preciso de buscar a informação lá dentro, lá no fundo. E pronto, olha, tenho este pequeno defeito. É como andar a ser um manco, né? Andar de muletas, mas não é porque sou manco que vou deixar de andar, né? Então, meus amigos, é o que há e até ao próximo vídeo.